Então vamos começar esse trabalho, que é o último, então, como eu te disse, do estudo da encarnação, a maior aventura do Espírito. Nós estamos estudando a consciência dos mestres. Estudou a consciência do mestre Jesus Cristo, ou consciência quística. Estudou a consciência do mestre Siddhartha Gautama, ou consciência búdica. E agora então nós vamos começar a estudar a consciência do Krishna. Krishna é, segundo a sua própria definição, uma emanação de Deus. Essa é uma diferença desse mestre para outros. Krishna não se diz humano. Isso. Não se declara humano, mas sim emanação consciente de Deus. O que é uma emanação consciente? Ter a consciência de que é simplesmente uma emanação de Deus. Ou seja, Krishna não realizou de forma íntima, mas já encarnou com a consciência espiritual. Isso é só para nós ter uma definição, porque, como eu disse, cada mestre tem uma particularidade. E a do Krishna é essa. Então, o que o Krishna ensina é a realidade fora da matéria carnal. Por essa consciência de ser espírito, o que Krishna ensina é a realidade além do que é real para vocês. Krishna ensinou o amor. Buda ensinou o caminho para se elevar. E Krishna vem trazer uma realidade diferente do que é real. Essa é a base da consciência de Krishna. Saber que tudo que ele ensina é baseado numa realidade que extrapola a sua realidade. Mas que realidade é essa que o Krishna fala? Essa realidade está descrita logo no início do capítulo 2 do Bhagavad Gita, quando Krishna começa a conversar com Arjuna. Vamos entender essa passagem. O Bhagavad Gita narra a conversa de Krishna com Arjuna. E uma conversa aonde Krishna mostra a Arjuna que existe uma realidade diferente da que ele está vendo. Arjuna está num campo de batalha para lutar. E aí vive a realidade de luta, morte, sangue, sofrimento. E Krishna mostra para ele: tudo isso é irreal. Tudo isso não existe. E começa dizendo:
nenhuma faca pode ferir você, porque o seu espírito, o fogo não pode lhe queimar, a água não pode lhe molhar. Ou seja, mostrando para ele que existe uma outra realidade, que aquela luta que ele está vendo faz parte de uma outra realidade que ele não está vendo. Ficou claro isso? Aí então, ó, está a descrição da consciência do que é você saber que existem duas realidades opostas, diferentes uma da outra. Então, a dualidade já existia na época de Krishna? Sim, a dualidade existe no universo. Ela já tinha consciência dela? Sim, o Krishna vem ensinar a dualidade que você vive. Veja, antes do Krishna não havia consciência da dualidade. Por quê? Porque se vivia a vida material como única realidade. O Krishna mostra o dual, a vida espiritual. Então, se ele cria a dualidade para acabar com o dualismo. Mais ou menos isso. Mas o Krishna também no início do Bhagavad Gita fala uma coisa interessante. O real jamais deixa de existir. E o irreal nunca existiu. Então, apesar dele criar o dualismo de dois mundos, ele fala que um dos mundos não existe. Ou seja, é virtual, é ilusório. E ele chama essa palavra, esse mundo, de mundo de Maya, que é um mundo ilusório. Então a consciência de Krishna começa por aí. Começa com você tendo a convicção de que existem dois mundos, mas que não existem dois mundos, porque um deles é fantasia, é ilusão, não existe de verdade, porque o real jamais deixa de existir, e o irreal nunca existiu. Então o Krishna fala isso, e fala mais. Ele deixa bem claro a Arjuna que este mundo ilusório é um mundo mental, ou seja, é um mundo criado pelo ego, ou personalidade psicofísica. Isso é para Krishna um ego, uma personalidade psíquica, ou seja, mental, física. Um ser humano. Psicofisicalidade. Então, Krishna incita Arjuna a lutar exatamente porque não há luta, não há guerra, não há morte. Tudo isso, ou seja, todos os acontecimentos da vida carnal são ilusões criadas pelo ego. Existe uma outra vida que está acontecendo
no exato momento em que o ser encarnado está iludido pelo ego e que ele não tem condições de acessar essa vida. Então aí está a base do ensinamento do Krishna. Não há ninguém que siga Krishna que não viva com essa realidade. Para que você alcance a consciência ou o conjunto de valores de Krishna, é necessário que você tenha em mente essa realidade. Neste momento, por exemplo, vocês estão sentados, deitados, em pé, vendo o dabu, dabu, dabu e ouvindo a minha voz. Estão? Não! Isso é maia, isso é ilusão, isso é uma realidade psicofísica. Mas não é a realidade do universo. E isso não existe, porque o inexistente nunca é real. O que existe é uma outra atividade, uma ou outra coisa, não espírito, que está vivendo coisas acontecimentos completamente diferentes, mas que você não tem condições de saber. Aí está a base da consciência de Krishna. É a partir daí que se desenrola os ensinamentos de Krishna para que o espírito alcance a elevação espiritual. Quando pergunta, velho, então meu físico está na frente do www e meu espírito está sei lá onde? É isto? Que seu espírito, o que está na frente não é você, é uma personalidade psicofísica. Não é você. Você está não sei aonde, sem consciência de você mesmo. Vamos parar de achar que nós é essa personalidade psicofísica. Porque essa personalidade psicofísica é ilusão. É maia. Ela não existe. E você, ligado a esse ego, só tem consciência das atividades da personalidade psicofísica. Não tem a menor consciência da sua própria atividade espiritual. E não está à frente de nada, porque o dabu, dabu, dabu também é uma personalidade psicofísica e que não possui verdade, realidade. É uma ilusão. A partir então dessa constatação, Krishna ensina, Arjuna pede a Krishna que então explique para ele como se libertar dessas ilusões. E o Krishna ensina? Primeiro, tendo consciência de que tudo que você vê, toca, sela, compreende, sente, faz parte da personalidade psicofísica, não é sua. Esse é o primeiro detalhe. Segundo, sabendo que essa personalidade psicofísica, ou seja, você, é
individualista. Ou seja, preserva o eu, a individualidade. Estes são dois aspectos importantes. Não importa o que você fizer, ouça bem, não importa o que você fizer, se estiver ligado à psicofisicalidade, ou seja, a esse mundo, é individualismo. Porque essa é a base dessa personalidade. Não existe nenhum ser humanizado que não seja individualista. Ou seja, que não pense a partir do eu. Para se alcançar a consciência de Krishna, é preciso essa compreensão. Tudo que eu souber, que eu assar, que eu gostar, que eu provar, é um eu falando, e não a realidade do universo. Sem essa característica não se forma a consciência de Krishna. A partir do momento que você se conscientiza disso, ou seja, que você não existe, que o que existe é uma personalidade, o caminho de Krishna a Deus começa pela libertação desse eu. Libertar-se desse eu, negando a realidade, negando tudo que existe. Esse é o despossuir que o Krishna ensina. E é que ele diz a Arjuna: não existem seus parentes do outro lado, não existem corpos, não existe guerra, não existe nada disso. Vá lá e lute, se você for e lutar, sem querer dar valor algum a isso. Aí está a primeira base, ou a primeira passo para a reforma íntima através dos ensinamentos de Krishna. Saber que o mundo é o mundo psicofísico e que por isso é irreal, e que você, então, não se tende a esse mundo. Não se liga a realidades que estão sendo criadas. Eu estou sentado, sei lá. Eu não sou espírito, eu não sento. Não existe corpo. O corpo está lá, mas o corpo não existe. O corpo é psicofísico. É projeção mental. É virtualidade. Então não há corpo para estar sentado e nem cadeira. Essa é a consciência que leva, como Krishna ensinou, o verdadeiro sábio a transitar entre os objetos do mundo sem se apegar a eles. Luiz pergunta, esta conscientização não é do ego? Então não é Maya também? Não, não é. Essa conscientização não é do ego. É sua. Primeira coisa. Agora, se você transformar essa conscientização ou esse nada em alguma coisa,
um nada palpável para você, é do ego. Olha, outro quando nós falamos do Buda, eu falei atingir o centro absoluto, o zelo absoluto. O zelo absoluto é Deus, a congregação de todas as coisas que correm para o meio. Então é um zelo absoluto, e não um nada que seja alguma coisa. Segundo aspecto. Primeiro, então, atingir esse nada absoluto. Segundo aspecto. Essa psicofisicalidade, como eu disse, parte do eu. E a característica de tudo que parte de um eu ou de uma individualidade é uma intencionalidade. E quando houver um eu em você, há uma intenção. Porque a intenção, ou vontade, ou desejo, é fruto do individualismo. Não há um eu que se comunique com o universo. Como o universo está. Então, segundo a parte que o Krishna fala, para Arjuna, é o fim da intencionalidade. Mas ele sabe que essa intencionalidade não poderá ser derrotada. Por quê? Porque enquanto houver um eu, há uma intencionalidade. E enquanto houver uma psicofisicalidade, ou seja, você estiver vivo, há um eu. Então nenhum espírito sairá da carne sem conseguindo aniquilar as suas intencionalidades. E por isso ele ensina a sacrificar a sua intencionalidade a Deus. Eu queria estar em outro lugar. Não estou. Louvado seja Deus. Eu queria passar no concurso. Não passei. Louvado seja Deus. Estes são os caminhos para se libertar de uma forma sucinta que o Krishna ensina. Primeiro, consciência de que você não é você. Segundo, consciência de que o mundo não é mundo. Terceiro, consciência de que você não pode saber nada sobre esse outro mundo. Então o preferível é calar a boca e não falar nada sobre nada. Estou dizendo isso pro ego, né? Não para vocês. E terceiro, e quarto, mesmo assim eu vou querer ainda alguma coisa. Então eu sacrifico. Essa é a minha intenção a Deus. Esse é o caminho do Krishna. Todos os ensinamentos de Krishna são para que você viva desse jeito. E na hora que você vive desse jeito, você está amando. Claro, quando você sacrifica a sua intenção, é sinal de que alguém, se, vamos dizer assim, fez o que quis.
amor ao próximo, serviço ao próximo. E quando você sacrifica a Deus, você ama a Deus acima da sua intenção. Como sacrificar? Como acabar com a psicofisicalidade? As 4 nobres verdades, com o nobre caminho outro do Buda que nós estudamos ontem. Como eu disse, cada mestre traz uma parte de um estudo amplo sobre elevação espiritual. Começamos pelo Cristo, passamos pelo Buda e hoje completamos tudo com o Krishna. Tudo alinhado para que você possa, exercendo a sua fé, alcançar a elevação espiritual. Então isso seria o que nós tínhamos para falar sobre o Cristo. Se houver alguma pergunta, senão nós vamos passar para a consciência espírita. Então, vamos falar da consciência espírita. Antes foi preciso falar da consciência do Cristo, que lhe disse que existe uma outra realidade que você não alcança quando ligada à psicofisicalidade. Por quê? Porque quase 4.000 anos depois de Krishna, o Espírito da Verdade veio abrir um pouquinho a cortina desse mundo que você não alcança. Veja, uma coisa que vocês nunca imaginaram. Sempre imaginaram que o espiritismo é continuação do cristianismo. Mas não, ele é continuação do hinduísmo. Ele vem, eu não vou usar a palavra que vocês usam, rasgar o véu, porque pouco foi falado até agora sobre o mundo espiritual. Mas ele vem começar a criar em você a consciência desse novo mundo, desse mundo que você não vive, porque está preso à psicofisicalidade. Então o hinduísta precisa conhecer o espiritismo, e o espírita precisa conhecer o hinduísmo, tanto quanto o cristianismo ou o budismo. É por isso que eu lá atrás disse, não existe reforma íntima sem ecumenismo. Não existe reforma íntima sem espiritualismo. Não existe reforma íntima sem universalismo. Então agora que nós vamos falar da consciência espírita, é preciso saber que aquilo que o Espírito da Verdade disquete é aquilo que o Krishna disse que é real e que você não tem consciência. Por quê? Porque está preso à psicofisicalidade. E que esse conhecimento facilita a sua elevação espiritual ou a sua libertação das coisas do mundo ou a sua doação de intencionalidade, sacrifício de intencionalidade a Deus. Velho, Krishna ensinou a dualidade. Buda, o caminho do meio,
e Cristo o amor. Então sabemos que vivemos na dualidade, tendo que seguir pelo caminho do meio com amor. É por aí? Lê esse finalzinho de novo, filha. Então sabemos que vivemos uma dualidade. Então devemos saber que vivemos numa dualidade ilusória, ou seja, vivemos num lugar que não é real, mas que nós consideramos como real, buscando o caminho do meio, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí sim. Agora, acreditar que você vive a ilusão é ilusão, porque se é ilusão, não existe. Então você tem a ilusão de viver a ilusão, mas não vive. Compreendeu a diferença? Você achar que você é o gordo, você achar que está vivendo o gordo, que está vivendo o marido da pena branca, que está vivendo o filho, é ilusão. Porque não existe filho, não existe marido, não existe gordo. Então você não está vivendo nada. Você está tendo a ilusão de estar vivendo a ilusão. E qual é a base do ensinamento do Espírito da Verdade? Existe um mundo ativo, além das suas percepções. Essa é a base do Espiritismo. Não, além do que você vive, além da ilusão que você vive, existe um mundo ativo. Isso porque até a chegada do Espiritismo, mundo além das percepções não era ativo. O mundo dos cristãos é um mundo morto, onde você dorme até a ressurreição conquista. Essa é a base do Espiritismo. Se fundamenta tudo nisso. Então aquela parte da consciência do Krishna que fala que existe um outro mundo ou uma outra realidade vem ser complementada pelo Espírito da Verdade como uma parte ativa na sua existência, mas que você não percebe. Fia, por favor, leia na introdução 1 do livro do Espírito, quando o Kardec explica o que é o Espiritismo. Eu vou ler aqui a introdução do livro dos Espíritos. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Ou seja, é nisso que o Espiritismo acredita, na existência do Espírito. Essa é a base do Espiritismo, a existência do Espírito
e a sua comunicação com o mundo material ou com a psicofisicalidade que o Krishna ensinou. Por isso eu comecei dizendo que o Espiritismo complementa o hinduísmo, porque ele explica o que o Buda só citou. Então a consciência espírita tem que partir dessa realidade. Existe ao meu redor algumas coisas que estão interferindo nessa existência, elas são vivo e morto, e que eu não vejo. Isso é a consciência espírita. O espírita que vive apenas com a realidade material, vive tão somente a psicofisicalidade como real. Ser espírita é acreditar no espírito, é acreditar que o espírito influencia nessa psicofisicalidade. Esse é o primeiro aspecto da consciência espírita. E sem ele não há consciência espírita. Então olhe ao seu redor agora. Será que só existem as pessoas que estão ao seu redor? Será que só existe a matéria que está ao seu redor agora? Se você acredita nisso, você não pode ser espírita. Porque o espírita acredita que exista o mundo espiritual e acredita que esse mundo haja em cima do mundo material. Começamos então a falar de consciência espírita, ou seja, de um conjunto de verdades formados pela consciência de que entre o céu e a terra existe muito mais coisas do que você possa imaginar. E isso é motivo para você fazer o que o Krishna falou. Não acreditar no que está vendo. Na hora que você acredita no que está vendo, você negou a existência do mundo espiritual, agindo no mundo material. Lígia diz o seguinte: desde que eu resolvi entregar minha vida para Deus e agir não conforme a minha vontade, mas segundo a do nosso amado Pai, começou a acontecer coisas diferentes. Estou mais feliz, como fui quando era criança. Sinto que meus olhos para o mundo são outros. Tudo está se transformando. Como criança. Todo dia, novas perguntas e novas respostas. Aliás, o meu amigo Cristo disse: se você não for igual a uma criança, não entrará no reino do céu. Então é esse o caminho. É essa entrega a Deus, o sacrifício da intencionalidade. Tudo isso é o caminho a Deus. Então, dentro da consciência espírita, todo livro dos espíritos, principalmente, como você se relacionar com essa realidade que o Krishna fala que é real e que nunca deixou de existir.
E, por conseguinte, como se relacionar com esse mundo que é irreal e que nunca existiu? Aí está a base da consciência espírita. Aí está o porquê de haver o livro do Espírito. Quem trabalha o livro do Espírito como fonte de ciência não entende que o livro do Espírito é um tratado de espiritologia ou de psicologia espírita. A forma de você se relacionar com o mundo real, que existe e nunca deixou de existir, e que está além das suas percepções. Quando o que analisa a obsessão é nesse aspecto. Desculpa, o Espírito da Verdade analisa. Quando analisa os fatores da vida, a vida em si, é nesse aspecto. No aspecto de lhe mostrar o que é real para você. E de lhe mostrar o que é ilusão para você. Eles se complementam. Ou melhor, o Espírito da Verdade explica o que o Krishna não explicou. Só disse que existia. Isso é a base da consciência espírita. Olha, deixa eu deixar bem claro. E vou aqui, não como crítica, mas mostrando a vocês o que faz essa tijão ao ego. Vocês já imaginaram espírita solando a morte do pai? Ficando abalado a tal ponto de não conseguir viver o seu dia a dia? Ele nega a existência do espírito ao agir assim. Ele nega a realidade da vida carnal ou da ilusão. E nega a realidade universal. Então, ser espírito é atingir uma consciência ou um conjunto de verdades que priorize a sua convicção de que este mundo, para você, na sua compreensão, é falso, porque há elementos agindo que você não consegue saber que estão agindo. Eu tenho mais um detalhe para falar da consciência espírita, mas se parássemos agora, já teríamos falado tudo. Velho, chorar a morte de alguém não é do personagem que perdeu a percepção dos 5 sentidos e sente falta deles em relação a quem desencarnou, ou melhor, do personagem, né, que desencarnou. Godô, eu não falo de lágrimas, atos. Eu falo em solar por dentro. Olha, deixa eu deixar bem claro. Você pode solar quanto você quiser, por fora. Você não pode falar por dentro. Eu estou me referindo a sentimentos, Godo. Não a ilusão. Não a maia. Solar por dentro, se lastimar, viver, o mundo acabou para mim porque meu pai morreu. Isso é solar por dentro. Isso não tem
nada a ver com o personagem. São coisas completamente diferentes. Joaquim, não sei se eu vou estar certa, mas o que eu entendi da pergunta do Gordo é que chorar, até por dentro, né, é uma forma de dizer, não é porque a gente perde o contato com os 5 sentidos do personagem que foi, a gente sente a falta dos sentidos do personagem em si, vivo, né? Você perde a percepção do personagem, ele é isso. E por isso você sola por dentro. Isso é uma confissão de viver a realidade como realidade. Você precisa ver para acreditar que existe. Não é ver para acreditar, mas é como ele falou, sentir a falta. Mas veja, sentir a falta é não perceber. Então é precisar perceber para acreditar que existe. São Tomé, se é o dedo no buraco. Veja bem, a gente acredita que existe, sabe que o ser continua, mas nós não conseguimos entrar em contato com ele. Por que não consegue? Sei lá, porque Deus porque fez assim. Porque não, filha. Deus não quer assim, e o livro do Espírito diz escalamento que você pode entrar em contato com qualquer espírito. Agora, por que não entra? Porque você quer ver. Olha, no Gandão um dia, uma moça me perguntou assim: Joaquim, como é que eu posso falar, ver minha filha que já morreu? Eu disse, mate a filha. Se você ainda acredita em filho, você ainda precisa ver filho. Se você ainda acredita nela como corpo, você precisa ver o corpo. Então veja, é pijão as ilusões. Porque o que não ensina, o verdadeiro sábio não se lamenta por nada. Não se lamenta por quê? Porque ele sabe que tudo que for, como se fala, tudo que for o guiador do lamento é ilusão. Então você lamenta-se porque não vê mais. Isso é apego às percepções. Agora não vê por quê? Porque quer ver. Mas a gente não consegue nem sentir. É Tia, muito difícil. Eu acho que nós não viemos com essa programação para isso. Desculpa, Pia, pode. E por que a grande maioria não consegue? Porque a grande maioria ainda é macha, ainda é gordo, ainda é pé na banca, ainda é você. Veja, você ainda não extrapolou você. Ou seja, você ainda não entrou nesse outro mundo para poder falar com quem estiver lá. Você ainda está preso aqui, você ainda é você ainda tem gostos, você ainda tem formas. Como você viver uma coisa? Porque, olha filha, o que você está me falando é aquilo que eu venho dizendo muitas vezes. O saber cultural. Você sabe que é espírito como cultura, não como ação espiritual. O que adianta? Não muda nada na sua vida saber que você é espírito. Esse saber precisa entrar em ação para se transformar numa sabedoria. Ou seja, viver como espírito. Aí você pode extrapolar a psicofisicalidade. Agora, se você não se liberta do eu, vive como ser humano, jamais você vai entrar em contato com a psicofisicalidade, a não ser que seja missão. Aí é outro trabalho. Gordo complementa, se o espírito não é o parente,
Então morreu, morreu. Esquece e segue a vida, é isso? Morreu? Quem morreu? Não há morte. O espírito não morre. Aí tá, gordo. Ainda há materialidade. Não há morte. Não há o que se lamentar, porque não há morte. Ele complementa aqui o personagem. Mas o personagem não morreu. Muitos que saem da carne continuam sendo personagem fora da carne. O seu pai, se sair da carne hoje, continuará sendo seu pai. Para ele e para você. Quem morreu aí? O espírito está vivo e a consciência personagem está viva. Quem morreu? A carne? Não, a carne se transformou. Olha como a realidade é extremamente diferente daquilo que você vive. Extremamente diferente. E isso está ao longo do livro do Espírito todinho. O Espírito vive fora da carne. Então não há morte. O Espírita não pode lidar com morte de nada, nem do personagem. Compreendeu agora o que eu estou querendo dizer? Ser espírita é muito mais do que ter conhecimento do mundo espiritual. É viver a vida na carne com a consciência da existência do mundo espiritual e da sua ação sobre o mundo material. Senão você é espírita de livro. Eu acredito na reencarnação, na imortalidade do espírito. Mas meu pai morreu. Então, isso que você falou é a prática do que nós estamos falando. A consciência espírita me diz que existe um mundo espiritual. E que esse mundo espiritual age sobre o material. Louvado seja Deus. Eu não vou perder meu tempo querendo saber o que está acontecendo, porque eu não tenho condição de saber. Essa é a consciência espírita. Ou isso, ou nós pegamos o livro do Espírito e joga no lixo. Porque é isso que está narrado lá o tempo inteiro. Então, só para nós completar, o Espiritismo tem outra função. Muito rápido. Porque ele não poderia explicar esse mundo além da carne só porque ele explica o relacionamento desse mundo com a matéria. E esse relacionamento está baseado na figura ou no ensinamento da reencarnação. Então, o livro dos Espíritos divide o universo em duas realidades. A realidade espiritual e a realidade encarnatória. O que é a realidade encarnatória? É a que você vive. E que o Krishna disse que era maia, ilusão. O que é a realidade espiritual? Para você nada. Para você, a realidade espiritual é um nada. Porque a realidade espiritual está além
das percepções do ser humano. Eu já disse aqui, nenhum ser encarnado viu com os olhos da carne heresias. Por quê? Porque o olho humano é incapaz de perceber heresias. Nenhum ser humano consegue descrever um elemento espiritual, porque a compreensão humana é incapaz disso. Pode se comparar para você ter uma noção, mas não descrever perfeitamente. Então, esse é o segundo aspecto da consciência espírita. Eu estou no mundo irreal. O mundo guiado com objetivos específicos, mas que é temporal e transitório. E que é diferente da minha realidade. E essa realidade é o que existe, porque ela influencia a minha ilusão. E é por isso que uma das perguntas mais importantes do livro do Espírito é a 132. Você pode ler, Fia? Qual o objetivo da encarnação? Ou seja, qual o objetivo da criação dessa ilusão? Pergunta número 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então aí está a consciência espírita dessa vida. Uma encarnação. Ou seja, uma prova, uma expiação e uma missão. Quem não vive essa realidade não tem consciência espírita. Fia, você vai ao cinema? Você dirige carro? Você trabalha? Hein, Fia? Você quer que eu responda como você quer ou como eu acho? Como você acha? Eu acho que eu faço isso tudo. Então você não é espírita. Porque no objetivo da encarnação não está ir ao cinema, se divertir, trabalhar, dirigir carro. O objetivo é realizar provas. Então o que é ir ao cinema? Uma prova. Uma expiação ou uma missão. O que é dirigir um carro? Uma prova, uma expiação ou uma missão. Aí está. A base da consciência espírita para a criação de uma realidade mais próxima da realidade espiritual. Eu não vivo, estou encarnado. Tudo que eu faço
eu não faço. Existe a realidade de que está acontecendo uma prova, e eu estou vivendo a ilusão de que eu estou fazendo cocô. Essa é a consciência espírita. Agora, não é só viver a coisa, é ter a consciência de que essa coisa ou acontecimento está preso a vicissitudes. Ou seja, a alternância de situações. Então, eu não tenho prisão de ventre ou diarreia. Eu estou tendo uma prova que um dia é marcada pela diarreia e no outro dia é marcada pela prisão de ventre. Olha, eu só estou pegando a realidade descrita pelo Espírito da Verdade e aplicando na ilusão que você vive. Ir ao banheiro não é ir ao banheiro, é uma prova. Agora, não é uma prova igual e constante shape, mas uma prova que está presa a vicissitudes, ou seja, que está presa a alternância dual. Então, ir ao banheiro é uma prova, mas é uma prova que um dia é realizada com dor de barriga e outro dia é realizada com prisão de ventre, o dual do fazer cocô. Simples. Isso é ter a consciência espírita. Isso é viver a partir da distinção. Agora, quem lhe dá dor de barriga? Ou a prisão? O mundo espiritual. Porque a relação, a ação do espiritual no material. Então não é só a barriga que fica mal ou ruim, ou a comida que fez mal. É o mundo espiritual que age. Só que o mundo espiritual não pode ser percebida a ação desse mundo espiritual. Por isso é preciso uma ação que seja percebida, que é o que o Espírito da Verdade fala. Cada um toma um corpo para participar da obra de Deus ou do mundo espiritual. Então há um corpo estranho, uma carne, que participa da obra de Deus, mas não é o autor, é o instrumento utilizado por Deus. Não é isso que está escrito? Essa é a consciência espírita. Essa é a formação da consciência espírita. Ou seja, você entender que existe um mundo espiritual ativo, que você não está nesse mundo, mas está em outra realidade, que foi criada com o objetivo de você realizar provas, expiações ou missões, para realizá-la chegar mais perto da perfeição, Deus, ou seja, para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. E que o mundo espiritual comanda essas provas, mas para a realização dela, utilize de elementos materiais. Aí está a consciência espírita. Ponham isso na prática,
que vocês alcançam o reino do Deus. Vivam nessa realidade que ainda é uma ilusão e estarão perto de Deus, atingindo a perfeição. Agora, ser espírita e não viver nesse tipo de vida, ou seja, ser um espírita e ir ao enterro e não a uma pova, ser espírita e ir ao centro e não a uma pova ou missão, e ser espírita e ir à escola e não a uma pova ou a missão, é viver a sua ilusão, ou seja, o mundo que você cria a partir da sua psicofisicalidade como real. E aí eu lembro a palavra do Buda: o real jamais deixa de existir, e o irreal nunca existiu. Então sua dor de barriga não existiu, sua aula não existiu, porque o que aconteceu de verdade foi aquilo que o Espírito da Verdade chamou de objetivos da encarnação. Se tiver pergunta. Tem uma pergunta aqui do Gordo. Velho, minha avó já desencarnou há mais de 30 anos. O personagem minha avó continua vivo em mim, mas pode ser que o espírito tenha reencarnado novamente. Então, como entender isto? Um espírito com dois personagens. Godô, você mesmo colocou, está vivo em você. O problema é só seu. Se ela já se libertou, ela está livre. Agora você está preso a um personagem. Ela foi embora. E você está aí, preso a uma avó. E pela pijão a uma avó, preso a uma carência de vó. Ou seja, vivendo toda uma ilusão. Gordo, o mundo é individual. O que você acha não interessa para sua avó, só interessa para você. O que você acha não interessa para mais ninguém, só interessa para você, porque é sua pova, não pova da sua avó. Você é que precisa se libertar dela, ou melhor, de você, porque ela está livre, mas você precisa se libertar do neto, que você ainda acha que é. Eu gostaria de complementar essa pergunta do Gordo, que eu achei interessante, porque eu também tenho notícia de que a minha avó reencarnou, né? Então a minha pergunta é a seguinte, Joaquim: quando eu penso no personagem minha avó, vamos supor que eu pense bem ou vamos supor que eu pense mal. Se minha avó, se o espírito que foi minha avó estiver encarnado, esse meu pensamento chega a eles? Não. Sua avó não existe mais. Quer dizer, o pensamento acaba dirigido a um personagem que não existe mais, não atinge o espírito que já reencarnou. Não. Fica onde? No universo. Não. Fala ali. Fica onde? O pensamento? É. No universo. Não. Não sei. Rodando dentro de você. Só atinge você. Não há. O personagem acabou.
Eu gosto muito quando diz assim, aquela pessoa é encarnação da minha mãe. E quer tratar ela como a mãe. Quanta ilusão. Não, mas eu acho que Deus é tão sábio que até nisso Ele nos protege. Porque eu, inclusive, sei quem é a pessoa, mas não consigo mais vê-la como minha avó. Nem me lembro disso, eventualmente. Não é sua avó. Como o personagem. O personagem foi sua avó, não ela, não o espírito. Pois é, eu não me lembro nem que foi um espírito com quem eu convivi, tá bom assim? Esse é um ponto interessante. O Godo não é marido da Penabanca nem esse seu. Os personagens estão juntos. Quando o personagem morrer, acabou a relação. Não espírito. Não há alma gêmea. Não há espírito afim neste ponto, a não ser naqueles que ainda estão presos a individualistas, a personagens. A pergunta vem de Belo Horizonte. Essas coisas que as pessoas falam que não devemos ficar sofrendo quando as pessoas desencarnam, pois prendemos elas, pensar influencia em algo? Veja, assim que a pessoa desencarna, dificilmente ela se livra do personagem. E quando você dirige-se a esse personagem, você contribui para que ele se sinta ele, o personagem. Para que o espírito se sinta o personagem. Essa é a, vamos dizer assim, tradução de prender o espírito. Não prender na terra, porque não existe terra. Prender no personagem. Então é como alguém que olha para você e diz, olha como você é bonita, olha como você é agradável, eu adoro você. Esse é o seu inimigo, porque está lhe prendendo na soberba, porque está lhe prendendo na ilusão. Não existe bonito, não existe agradável. É a mesma coisa. Quando você se dirige a sua mãe como minha mãe, você reforça nela o personagem mãe. Quando você se dirige ao seu filho como meu filho, você reforça nele o personagem meu filho. Na verdade... Interno, por dentro, não por fora. Mas isso, Joaquim, se o espírito ainda se sentir esse personagem, senão não poderemos atingi-lo. Que foi o que eu falei da sua avó. Ele já não é mais, então aí você não consegue atingi-lo. E se não atinge, fica tudo em você. Você reforça o seu individualismo. Ou seja, foi o que eu disse pro Godo. O problema não é a avó, é que ele está se entendendo e ser neto. Aí é diferente. Godo diz a respeito do que o senhor estava respondendo a ele, mas a morte do personagem nos dois planos... Godo, nenhum personagem morre nesse plano. Ao longo desse tudo, sob a reforma aí, e por isso eu disse para Penabanca que seria bom ela rever tudo, e anotar e estudar como escola, e não só ouvir. Ao longo desse tudo, Godo, eu falei diversas vezes, ninguém mata o ego durante a encarnação. Você se liberta do ego, mas não mata. Então, mesmo que você consiga se libertar do Godo, você será o Godo. Só ao sair da carne, liberto do ego, você pode, vamos dizer assim, jogar fora o ego, o Godo. Não
se mata, ego não se mata, se joga fora. Então, o personagem só vai morrer depois que sair da carne. Não durante a encarnação. Então não há duas mortes. E não há nem morte do personagem. A eliminação. Apagar o personagem. Se fosse assim, Gordo, já pensou se vocês se lembrassem do personagem que foram de 10 mil encarnação? Lembrar 10 mil vidas que você teve com todos os requintes? Possível, né? Aí para isso existe o que vocês chamam lá de arquivo cósmico, né? Que tem filme, que passa todas as suas vidas de passado. Essa materialização que vocês fazem, né? Não existe arquivo, não existe filme, não existe história. Isso tudo está impregnado no universo. Então, se eu quiser, eu vou ao universo e lá eu acho. Não como filme, mas como energia. Pessoal de BH pergunta: o ego é um eterno companheiro do ser humano ou do espírito também? É o eterno companheiro do espírito enquanto ele estiver humanizado. Enquanto você estiver preso ao eu, você terá um ego. Na carne ou fora dela. Eu vou lhe dar um exemplo. Assim que saiu da carne, André Luiz estava preso ao ego da vida anterior. Se elevou e libertou-se do ego da vida anterior. E assumiu um ego André Luiz. O morador do nosso lar, o pesquisador espiritual, o escritor espiritual. Até que um dia, sem estar encarnado, ele descobriu que André Luiz era mais um personagem que ele estava vivendo, apesar de não estar na carne. Aí se libertou de André Luiz. É por isso que a literatura diz hoje que André Luiz vai ao nosso lar, não mora mais lá. Porque ele não é mais André Luiz. Mas como ele sabe que o personagem André Luiz auxilia os espíritos na elevação, ele brinca, faz de conta que é André Luiz de vez em quando e vai lá ajudar o próximo. Então veja, enquanto houver humanização, enquanto houver um eu, você estará ligado a um ego. Não necessariamente na carne, mas ainda terá um ego que terá uma realidade diferente da realidade universal. Filhos, então essas quase 20 horas de conversa mostraram para vocês somente uma coisa: o que existe está além da sua compreensão. E tudo que você pode compreender é irreal. Aí está a base da encarnação da maior aventura do espírito. Encarnar-se é juntar-se a um ego, ou seja, a um conjunto de verdades, para caminhar para o nada. Caminhar para libertar-se desse conjunto sem criação de novos conjuntos. Por isso eu disse lá no iniciozinho que a encarnação é uma empresa arriscada para o espírito.
É. E sabe qual é o maior risco da encarnação para o espírito, minha filha? Você acreditar que você é o personagem. Olha, leva-se, às vezes, dezenas, centenas, milhares de anos no tempo de vocês, para que o espírito que fale na sua elevação espiritual liberte da ilusão de ser e estar. Aí está, só para, depois de tudo isso que nós falou, para ligar lá com o início, com o primeiro dia que nós conversou, o grande risco da encarnação, e por isso nós chamamos a grande aventura para o espírito. Encarnar é assunto sério, é coisa de gente grande, porque seria, vamos dizer assim, como os cientistas do planeta de vocês, que lidam com matérias contaminantes. Esse é o risco. O risco que você assume na hora de encarnar. Se contaminar com essas verdades que você guia para as suas provas, missões e piações.